A lenda da espada sagrada. O mal absoluto venceu. O seu grau de poder acabou passando às regalias humanas, se tornando alguém que abandonou o próprio nome dele, aquele que governava todo o caos, o Senhor das Trevas. As trevas emanavam em todo o seu corpo, que dizia para ele que ninguém seria capaz de derrotá-lo, até que um humano acabou chegando ao seu recinto. E essa pessoa era muito arrogante, que dizia que iria derrotá-lo. E quem era essa pessoa? Era Ferker Strong, o herói da humanidade. O seu corpo ele emanava tanta confiança. Geralmente o Senhor das Trevas só brincava com suas presas e depois matava. Mas com aquele humano ele iria levar aquela luta mais a sério. Ferkin estava tão confiante em si, já que ele tinha uma arma que poderia vencer o Rei das Trevas. Era a espada sagrada. Só que quando ele puxou a sua bainha, não era a espada sagrada que estava ali, e sim o machado que matava goblins. Como o Rei das Trevas ele não temia a própria vida, ele deixou que o herói da humanidade tentasse puxar de novo outra espada. Só que não vinha uma espada, e sim um cajado. Então quanto mais ele tentava buscar a espada sagrada, mais e mais ele percebia que a espada não estava mais com ele. O guerreiro Fergen perdeu totalmente a sua coragem, enquanto o Rei das Trevas acabou perdendo a paciência devido a tanta demora por puxar uma espada, assim terminando aquele embate chato e derrotando o herói da humanidade. Essa lenda foi há 30 anos atrás, onde o guerreiro Ferken lutou contra o Rei Demônio com todas suas forças com a espada sagrada, e essa lenda acabou se espalhando por todo o mundo. Muitos guerreiros queriam herdar o legado de Fergen. O aventureiro Johnson, junto com seu grupo, começou a trilhar essa jornada, em busca do legado de Ferken. Johnson, ele queria a espada e queria o legado de Ferken. Seus companheiros não, só queriam um tesouro mesmo, porque na bolsa dimensional de Ferken tinha muitas relíquias, e também tinha muitos cajados poderosos e materiais que eles poderiam usar, já que Ferken derrotou várias pessoas no seu caminho. Só que aquela masmorra que eles estavam tinha um mistério escondido. Um cavaleiro das trevas acabou aparecendo ali. Os mortos, geralmente, eles não tinham sentimentos, só que aquele cavaleiro das trevas, ele estava com medo e ainda mandou os humanos correr pela própria vida deles, já que tinha um monstro atrás dele. Os aventureiros pensaram que aquela pessoa que estava ali atrás daquele cavaleiro das trevas que matou ele era um espírito vingativo. Então eles resolveram lutar contra aquele espírito vingativo. Só que aquele espírito vingativo dominou eles como se eles fossem meras formigas. Logo, Johnson percebeu que aquele espírito vingativo parecia muito com Ferken. E ele pensou que era uma fase do Ferken, algum legado do Ferken. Se proclamasse o herdeiro de Ferken, ele poderia receber o seu legado. Só que na verdade aquela pessoa era Ferken em pessoa. E ele avisou para Johnson que a lenda que eles contam, que ele lutou bravamente contra o Rei das Trevas, era mentira. Na verdade ele perdeu a espada sagrada. E ele está vagando esses 30 anos escondido, passando por vários tipos de situações em busca da espada sagrada, para que ele possa finalmente descansar depois de 30 anos e encontrar e acabar derrotando o mal absoluto. E essa é a jornada dele, em busca da espada sagrada. Esquadrão de Outro Mundo. Existem mistérios no nosso mundo que não podemos revelar, já que alguns segredos podem machucar as pessoas. Junho precisava lidar com um segredo, já que seria uma crise se esse segredo fosse revelado ao mundo. Infelizmente ele chegou tarde demais. O que veio do outro mundo acabou fugindo. Nos dias atuais, um jovem, com sua vida cotidiana normal, só que tinha uma coisa que bem afligia ele. Por que a conta de energia dele sempre está ficando mais cara? Por que a sua comida está acabando mais rápido do que o normal? Jung ele foi para a escola com esses pensamentos que lhe afligia, já que ele estava muito atrasado. E toda vez que ele pensava nesses pensamentos, ele ficava muito mais nervoso. Entretanto, ele não deixou para lá. Jung ele perguntou para uma amiga dele sobre roupas femininas, já que uma roupa feminina acabou aparecendo em seu apartamento. A sua colega de classe falou para ele que aquela roupa parecia de cosplay. E ele até achou brincadeira, tal, ele até zoou e ela pensou que era a namorada dele que estava lá e estava querendo zoar com ela. Mas acabou ficando por isso mesmo. Enquanto os dois estavam se divertindo ali com aquela situação que era bem estranha, um amigo de Sung apareceu e avisou para ele que ele estava sendo desafiado para um embate. Sung ele derrotou um valentão naquela escola, então ele assumiu o lugar dele. E como os valentões, eles sempre têm que aceitar desafios. Então já que o cara estava desafiando ele teve que aceitar aquele desafio. Sung derrotou ele muito fácil, mas por ele não treinar ou não fazer nenhum exercício físico e também tá cagando e andando para ser valentão ou não, ele acabou sendo acertado por um soco. Lógico, como essa situação foi bem estranha para ele acabou retornando para sua casa e acabou não percebendo que ele estava sendo seguido. O homem que seguia ele falou que realmente ele estava certo, existia alguém naquela casa. E aquele homem, ele estava olhando para o vazio e estava chamando aquela pessoa que estava naquela casa. E acabou aparecendo essa pessoa, era uma elfa. E essa elfa contou para ele que estava ali como refúgio e aproveitou que a casa de Song era uma casa boa e produtiva. Então ela estava se alimentando, comendo. E como ele não ficava muito tempo em casa, então ela tinha muito tempo livre. Song ficou muito puto com
com aquela situação. E ele começou a xingar ela, falar um monte de coisa, porque ela estava fazendo aquilo e tudo mais. Mas só que no meio daquele embate dos dois, um falando mal do outro, um xingando o outro, o Sung acabou sendo esfaqueado pelas costas. Ele ficou muito triste, já que ele iria morrer sem entender o motivo dele, por que ele ia morrer. Eles estão invadindo a casa dele e ele vai morrer? Só que ele acabou acordando e ele pensou que aquilo ali era um pesadelo ruim, ou que ele estaria num loop temporal. Só que quando ele olhou no calendário, o dia era o dia diferente. Assim, Sung, ele tentou a sorte e resolveu chamar o fantasma, chamar aquela elfa. E ela apareceu. E ele acabou subornando ela para que ela falasse o que aconteceu naquela noite. Ela contou que ela é de outro mundo e a pessoa que matou ele era um necromante. Só que antes de o Sung virar um zumbi totalmente, a elfa resolveu ajudar uma magia para conter a transformação dele. E por algum milagre ele acabou quebrando a maldição do necromante. Só que isso acabou ativando algumas coisas nele que agora fez com que ele virasse parte do mundo do Isekai. E ele acabou derrotando aquele necromante com um golpe muito poderoso, fazendo ele fugir, e esse foi o fim da história. E agora o Sung ele está envolvido nesse mundo de Isekai. E ele agora terá que guardar esse segredo. O filho bastardo de Magravé era o imperador. Todas as crenças têm a sua forma de proclamar o seu poder. Era uma magia esplêndida. Poucas pessoas são agraciadas com esse dom. Só 1% se torna um espadachim mágico a cada 1000 pessoas. E um mago só é gerado a cada 10.000. Imagina se esse mago fosse um imperador. Ian, ele se tornou imperador de Bariel. Ele nasceu com muita sorte. Os magos geralmente são extremamente raros. Como ele era um mago, ele foi automaticamente cogitado para se tornar o novo imperador. Já que os magos, eles são símbolos de sorte. Porém, a traição veio do seu próprio sangue. O seu sobrinho armou um golpe de estado, prendendo Ian em um calabouço e torturando ele fisicamente e mentalmente. Ian, ele já sabia que não tinha esperanças dele voltar vivo daquela prisão. E ele se sentia muito triste, já que ele acabou lidando com uma crise que pirava o reino dele. E depois que ele ajudou a todos, ele acabou sofrendo um golpe de estado. E as pessoas que juraram lealdade a ele agora estão ameaçando ele de morte. E ele sabia que ele poderia morrer pelo seu próprio sangue, pela mão do seu próprio sangue. Quando ele pensou que era o seu fim, uma pessoa falou que alguém estava chamando a atenção do seu sobrinho. E o seu sobrinho acabou indo. Por causa das torturas que ele sofreu ali, o seu corpo simplesmente cedeu e ele acabou desmaiando. E um amigo que ele não via há muito tempo foi até o calabouço para tentar salvá-lo, resgatá-lo daquela prisão. Até utilizou uma magia proibida que não poderia utilizar para tentar guiar Ian na sua jornada difícil. Já que aquela magia cogitava muita força do usuário, o seu amigo sabia que ele poderia morrer. Por sorte, ele acabou terminando aquela magia, mas a sua vida já estava ceifada. O seu sobrinho apareceu ali e acabou matando o seu amigo. Ian sabia também que ele iria morrer. Tudo que ele poderia fazer ali era amaldiçoar o nome de seus agressores. Ele não entende o que aconteceu, mas ele acabou retornando no tempo, exatamente 98 anos no passado, onde a corrupção ganhou muita forças. Por ele ser um imperador, ele vivia muito tempo calado, porque ele tinha que observar muitas coisas para entender as traições que estariam vindo. Então ele resolveu ficar calado para entender um pouco mais sobre aquela situação. Ele percebeu uma coisa, que o dono daquele corpo, ele também se chamava Ian. A sua mãe, ela era uma plebeia, e o seu pai, ele era um barão, que nunca gostou do Ian, que era o dono daquele corpo. E ele ainda fez um ato maior de covardia. Iria usar aquela criança como moeda de troca. O reino, ele está à beira de um colapso. O imperador iria morrer. Ele tem 2 filhos. Ele se lembra de uma história que teve uma traição nesse ano. Ele sabia que o primeiro príncipe e o segundo príncipe estavam à beira de um colapso para saber quem iria herdar o trono. E muitos nobres já estavam fazendo suas alianças com o primeiro príncipe e com o segundo príncipe. O seu pai, para obter mais força, ele iria usar Ian como troca para uma tribo de bárbaros. Por exemplo, tipo assim, ele iria falar assim: meu filho vai ficar com vocês, vocês me emprestam a força de vocês, se eu trair vocês, vocês podem matar meu filho. Ian sabia que aquilo era uma sentença de morte. Ian, ele sabe que ele não tem muito tempo de vida. Já que as pessoas não sabem que é ele que está nesse corpo, ele pretende mudar os eventos que vão acontecer no futuro, no passado, antes que aquela corrupção forte se estabeleça no império. E talvez um Ian do futuro, um imperador do futuro, tenha um futuro com um pouco menos dificuldade do que ele teve. Ellie e Ash, mesmo na dificuldade, ter alguém que possa caminhar ao seu lado faz com que o peso do abandono seja muito menor do que seria. X e Ash, ambos eram órfãos que tiveram que aprender muito cedo a sobreviver, já que como ambos não puderam desfrutar dessa dádiva chamada de infância, ambos tiveram que crescer muito cedo, tiveram que aprender a roubar para sobreviver. E por causa dessas dificuldades que eles passaram, eles ficavam brincando para esconder as dificuldades que eles passavam. X e Ash, eles sempre iam nas dungeons para roubar o tesouro delas. Era um trabalho muito perigoso, já que eles eram bem cirúrgicos, eles não precisavam matar os monstros, eles só iam lá, roubavam e metiam o pé. Só que dessa vez os monstros estavam indo atrás deles. Para eles não era nada, já que eles poderiam lidar muito fácil com aquela alcateia de lobo, porque eles tinham um plano de contingência. Ambos não se lembram do seu passado, tudo que eles se lembram é passar os seus tempos nas favelas. Devido a tamanha coincidência do abandono que os dois sofreram, eles viraram amigos e por fim se tornaram irmãos. Eles acharam uma mulher que eles respeitavam ela como mãe deles, já que eles não tiveram uma mãe. Essa mulher vivia com eles, ela e a filha dela.
Mas eles não estavam arriscando sua vida só porque eles queriam também. Eles queriam comprar uma loja para que eles pudessem viver honestamente. Ash, ele avisa X que eles não precisariam mais roubar, já que eles conseguiram juntar essa quantia. Só que X, ele roubou algo bem perigoso. Ele roubou uma joia do líder dos Cavaleiros Azuis, Ryu. X, ele tem uma habilidade que ele pode roubar qualquer coisa do oponente, literalmente qualquer coisa, lógico. Ele só rouba pequenas coisas, já que sua habilidade ainda não está totalmente despertada. Mas ele acabou roubando uma coisa de Ryu, e Ryu ficou bem impressionado com o X. Ele resolveu procurar ele para saber mais sobre o X, e ele acabou detectando eles com sua energia de Ki. X e Ash percebeu que uma pessoa muito perigosa estava chegando até eles. Lógico, eles não iam esperar para saber se era um inimigo ou um amigo. Eles resolveram meter o pé com o tesouro deles e com a sua mãe e com a sua irmã. Só que X, ele acabou roubando uma joia que atraía monstros, e os monstros todos foram atrás deles. Uma outra alcateia apareceu, só que estava em maior número, e eles não tinham simplesmente só eles para se proteger, tinham que proteger sua mãe e sua irmã. Mas como eles lidavam muito com lobos, aquilo ali não foi tão difícil, mesmo os ferimentos no corpo deles, aquilo ali não foi tão difícil para eles. Só que quando eles acharam que finalmente eles seriam livres, vários monstros daquela floresta apareceram entre eles. Esses monstros queriam a joia, e falaram para ele que ia matar todo mundo ali se eles não dessem a joia. Por sorte, Ryu acabou aparecendo. Ele acabou lidando muito fácil com aqueles monstros, já que ele era muito poderoso, ele era um cavaleiro sagrado. Por causa do tamanho lesão que eles sofreram, o Ryu e o Ash, eles acabaram desmaiando devido ao cansaço. Quando eles acordaram, o Ryu gostou muito de ambos e resolveu levá-los até a academia. E falou para eles, se eles quisessem ter uma vida mais digna, ele patrocinaria os dois para eles virarem cavaleiros, já que o mundo precisa dele. Já que vai acontecer uma guerra muito sangrenta e precisa da força de jovens, já que os velhos já estão se aposentando. O pecador imperdoável. A cidade ela havia sido invadida por demônios. Aqueles que diziam bom dia agora estão prontos para matar os seus amigos, já que eles não tinham nenhum pingo de consciência dos seus atos. Um pai ele estava tentando proteger sua filha, já que a Leaf ela não entendia os perigos que estava perto deles, já que ela ainda era uma criança inocente. O seu pai ele iria fazer de tudo, literalmente, para fazer com que ela sobrevivesse. Ele sabe que tinha uma maneira de salvá-los. Havia um homem naquela vila que poderia lidar com aqueles monstros. Só que Dante, ele se recusou a salvá-los. Dante, ele era um caçador de demônios. Ele não queria mais salvar as pessoas daquela cidade, já que ele era um guardião daquela cidade. Mas porque os cidadãos tinham muito medo do seu poder, eles acabaram acusando ele falsamente e acabaram traindo eles como conspirador do demônio, prendendo ele em correntes que continham seu poder. E agora eles querem a sua ajuda. Dante ele avisa para ele que jamais ajudaria eles. Porém, ver o desespero de um homem à beira da morte tentando salvar sua filha comoveu seu coração. O pai daquela criança resolveu pagar os serviços de Dante com sua própria vida. Como os ferimentos do seu corpo eram ferimentos mortais, ele sabia que ele iria morrer. Ele disse para Dante que ele só poderia partir depois que Leaf estivesse a salvo, aí sim ele poderia morrer em paz. Isso fez com que Dante se comovesse e resolvesse ajudar eles. Entretanto, seres radicais eles não entendem o bom senso, e Dante, como sabe que aquelas pessoas já foram humanos, ele resolveu dar uma chance. Se eles fossem embora, ele não mataria eles. Mas seres radicais eles não temem a sua própria vida. Então Dante, como um ato de misericórdia, ele resolveu ceifar a vida de todos eles ali. Após ele concluir o desejo do pai daquela criança, Dante ele diz para Leaf, ele diz para ela que seu pai está descansando num lugar em paz. Ele iria levá-la para um lugar seguro, assim como os desejos do seu pai. Infelizmente ou felizmente, antes deles saírem da cidade, o padre que transformou aqueles humanos em mortos-vivos apareceu, que era um dos inimigos que acabou seduzindo os cidadãos a trair Dante.